Bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análises de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no canal, você que pensa que caiu aqui de paraquedas, que se deparou agora com esse vídeo à toa e do nada. Eu já te digo que não. Se você está aqui, se deu de frente com esse vídeo, é por algum propósito. Então, fica aqui comigo e vamos embora para o assunto de hoje. Eu vou já dividir aqui com vocês uma telinha para que a gente possa conversar a respeito da nossa temática de hoje, que eu achei maravilhosa. É, Hoje eu vou estar aqui respondendo duas perguntas que eu achei bastante interessante e que elas não deveriam ser apenas respondidas no comentário do vídeo. Seria interessante eu fazer um vídeo com essas duas perguntas, né? Que foi da nossa seguidora aqui, a Tânia Mara Martins de Souza. Tânia, um beijo para você. Gratidão pela sua pergunta. E eu vou respondê-la em vídeo porque a gente pode atingir mais pessoas. A gente vai levar o conhecimento para mais pessoas. Por isso que eu peço licença a você aqui e vou responder a tua pergunta agora. E quais foram essas perguntas? A primeira pergunta que a Tânia me fez foi: nós somos fractais da fonte criadora? E a segunda foi: a fonte criadora é neutra? Então, olha que pergunta interessante e bacana. Essas perguntas, eu senti de verdade, sabe, gente, no meu coração que eu precisava realmente trazer essa reflexão para vocês, porque essas ideias, elas foram escondidas por muito tempo. E a gente precisava falar sobre isso com verdades e não mais com as ilusões que fizeram a respeito da fonte criadora. Então, vamos por partes, tá? E para você compreender melhor isso, vamos começar agora, nesse exato momento, desfazer muitos condicionamentos que foram impostos para você, principalmente pelas religiões, porque aqui nesse canal a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de física quântica, a gente fala de energia, de frequências. É disso que a gente fala aqui, não é religião. Então, esquece a religião, tira tudo que você aprendeu agora com a tua religião, bota aí num cantinho e fica aberto para você receber um novo conhecimento. Então, a gente precisa abrir as nossas percepções, além de que da lógica linear, e acolher uma visão mais ampla da existência. Porque a visão que nos trouxeram foi uma visão muito limitada, muito, sabe, tolhida. Antes da gente entrar nas perguntas, fractais, né? Vamos falar. Fractais são o quê, gente? São estruturas geométricas complexas e autossemelhantes, onde partes menores repetem a forma do todo em diferentes escalas. São encontradas aonde? Na natureza, em diversas formas. Você pode encontrar esses fractais em galhos de árvores, em rios, em nuvens e até mesmo no nosso próprio corpo. A característica principal dos fractais é a autossemelhança, ou seja, as formas se repetem, criando uma complexidade infinita. Essa imagem que eu coloco aqui, eu acredito que ela expressa muito essa questão dos fractais, para que você entenda visualmente o que seria um fractal. Porque se nós somos fractais do Criador, aqui já mostra mais ou menos como seria isso, mas a gente vai aprofundar, entrando agora justamente na pergunta: somos fractais da fonte? Sim, somos fractais da fonte, sim.
E o que é que isso quer dizer, Paloma? Quer dizer que a gente carrega dentro de nós a mesma essência da fonte, a mesma inteligência, a mesma centelha da criação. Nós trazemos o todo dentro de nós. Só que o que é que aconteceu? Durante séculos, as religiões, elas ensinaram que a gente era separado da fonte, que o Criador estava lá em cima e a gente aqui embaixo, que a gente era o quê? Pecador, impuro, que precisávamos sofrer ou obedecer a uma hierarquia para merecer amor ou perdão. Olha só, essa ideia ela foi implantada para que fim? Por quê? Por que fizeram isso? Qual o sentido e a lógica? Para controlar, por puro controle. Porque quando você acredita que você é pequeno, que você é um pecador, que você é indigno, você começa a se submeter a tudo que vão lhe impondo. Você começa a entregar o teu poder na mão dos outros. Então, a desconexão com a nossa verdadeira natureza divina, ela foi proposital, para ficar mais fácil de manipular a humanidade. Se eu entrego, se eu ensino, se eu mostro que você tem poder sim, que você veio da fonte, você é uma extensão dela, que você é a continuação dela, como é que eu vou lhe controlar? Como é que eu vou lhe manipular? Não tem como. Por isso que eu preciso fazer você acreditar que você é pecador, que você é indigno, que você é impuro. Mas cada ser é uma expressão viva da fonte criadora, uma partícula da consciência universal manifestada na matéria. E cada vez mais as pessoas elas estão despertando, estão lembrando de quem são. E isso, gente, é lindo. A gente não precisa mais viver com culpa, com medo ou com vergonha de simplesmente existir, porque somos a expressão viva da fonte. Somos co-criadores, somos um com a fonte. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta que a Tânia fez, quando ela pergunta se a fonte ela é neutra. Eu achei essa pergunta fantástica e maravilhosa. Tânia, você quer saber se a fonte ela é neutra? Eu digo a você que sim, 1000 vezes sim. Então, abram agora, todos vocês, bem a sua mente. Agora, essa neutralidade do Criador, ela é frequentemente mal compreendida e mal interpretada. Porque a fonte criadora não é aquele velhinho barbudo julgando o que é certo e o que é errado, premiando os bons e punindo quem é mau. Isso foi a ideia que a religião incutiu na cabeça das pessoas. Essa visão punitiva foi criada para quê? Para incutir o medo. Porque o medo ele é uma poderosa ferramenta de controle. Quanto mais medo eu coloco em você, mais eu consigo te dominar, mais eu consigo te controlar. Só que quando você tem um entendimento de que você é um fractal do Criador, que você é parte do Criador, não tem quem te segure. Por isso que o Cristo, lá atrás, ele falou que qualquer um de nós poderíamos fazer as mesmas obras deles, ou até maiores, porque todos nós viemos de uma única fonte, junto com ele. O Cristo é o nosso irmão mais velho, vamos colocar assim. Eu e meu pai somos um. O um é o todo e o todo é um. Então, eles quiseram colocar medo na gente, porque o medo é uma forma poderosa de se ter controle sobre as pessoas.
Só que a verdadeira fonte de amor, ela é de amor incondicional, mas é um amor que ele não impõe, é consciência pura. A sua neutralidade é a base de quê? Do livre-arbítrio que ele nos deu. A fonte, ela sustenta todas as possibilidades, permite a luz e a sombra, e confia que cada um de nós encontrará em nosso tempo o caminho de volta para a nossa essência. O Criador, ele nos dá total liberdade para experimentar, para errar, para aprender, para crescer e assim evoluir. Isso é neutralidade, permitir que cada ser caminhe pelo seu próprio processo evolutivo, respeitando o livre-arbítrio, porque a partir do momento em que ele nos dá o livre-arbítrio, ele não vai poder estar interferindo na nossa vida. Só que junto com o livre-arbítrio, ele também nos deu ali acopladozinho a autorresponsabilidade. Você é livre para fazer o que quiser, meu filho, mas saiba que você será responsabilizado por todas as suas ações. Tudo que você fizer vai ter consequências. A lei da semeadura, que é a lei de causa e efeito, toda causa tem um efeito. Você é livre para escolher, você pode plantar o que você desejar plantar aqui na terra, mas saiba que você vai colher exatamente o que você plantou. Só que por muito tempo nos ensinaram que Deus era um juiz, um ser punitivo que observava tudo, né, lá de cima para castigar os pecadores e premiar os bonzinhos. Então, o que se chama de castigo divino, nada mais, nada menos do que as respostas natural das leis universais na tua vida. Causa e efeito, lei da vibração, lei da ressonância. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre essas leis. Se você procurar, eu fiz uma minissériezinha aqui falando sobre leis. Cada vídeo eu falo sobre duas leis. Então, você procura aqui que você vai entender um pouco sobre essas leis. Então, gente, na verdade, quando a gente traz essas leis, causa e efeito, lei da vibração, lei da ressonância, tudo que a gente emite, retorna. Porque o universo, ele é um espelho, não é um tribunal. E essa é uma das maiores libertações espirituais que podemos ter. A fonte, ela não castiga, ela permite, porque ela confia o quê? No nosso caminho evolutivo. Cada um vai passar pelo que está escolhendo, pelo que precisa passar. Não existe punição divina, existe vibração, espelhamento e aprendizado. Então, a fonte criadora, ela é neutra, porque ela nos deu livre-arbítrio. Por que é que muita gente pergunta nessa questão que fala, ai, está demorando, está isso, está aquilo? Porque eles não podem interferir. Eles não podem. Essa coisa de que, ai, Deus me deu isso, Deus mandou isso para mim. Não é Deus, é você. Porque você é Ele e Ele é você. Então, não vem com esse papo de que, ai, Deus está me castigando, eu estou sendo castigado, eu devo ter feito alguma coisa errada. Que você fez algo errado, você fez. Mas não é o Criador que está te castigando. Você está colhendo as suas causas, os seus efeitos. Você causou e a sua causa gerou um efeito. Não existe sucesso e nem fracasso. Existem resultados. Não é que você fracassa, você teve um resultado que foi negativo. Por quê? Porque você não entendeu o que você deveria fazer. Porque você errou e você não observou em que você está errando para que você corrija e você obtenha aquele sucesso que você deseja. O Criador não vai, por isso que não adianta a gente orar para Ele pedindo por saúde, pedindo para que
resolva tal problema, entreguei na mão de Deus. E onde cabe a sua parte? Se você é a extensão dele, se ele lhe deu tudo como herança divina, ele lhe deu saúde, ele lhe deu prosperidade, ele lhe deu tudo, mas você não usa o poder que ele te deu, por quê? Porque você caiu no conto do vigário, no que as religiões colocaram na sua cabeça, fazendo você acreditar que é pecador, porque hoje, se você parar e refletir naquela história de Adão e Eva, não tem muito sentido. Não tem, porque Deus não seria justo me fazer ser pecadora porque o outro pecou. Ai, fulano ali pecou, então todo mundo vai pagar. Aí vem a questão de que Cristo veio, morreu na cruz para salvar os nossos pecados, mas as pessoas continuam nascendo pecadoras. Que raio de sacrifício foi esse? Que não funcionou? Que o povo ainda nasce pecador, ainda nasce impuro, indigno. Então, são coisas que, quando você para refletir, para analisar, não faz sentido. Ninguém paga pelo erro de ninguém. Se o seu filho matar alguém, você não vai poder ser preso no lugar dele. Nem a lei aqui, que não é uma lei justa, iria colocar você na cadeia porque você prefere ir no lugar dele. Não, meu filho ainda é novo, ainda tem muito que aproveitar, eu já estou velha, então eu posso ir aqui no lugar dele. Por mais que elas aqui não sejam leis realmente que funcionem, que são leis que têm jeitinho, manobrinha, ela não colocaria você. Não ia deixar uma pessoa que cometeu um crime solta para prender a mãe porque não quer que o filhinho vá preso. Então, por que eu vou arcar com o pecado do outro? Não tem sentido. Então, o que a gente precisa entender, somos um ser divino, somos divinos. Somos a imagem e a semelhança do Pai. Eu amo essa frase aqui, ó. Eu e meu Pai somos um, porque de fato é. Essa frase já responde à primeira pergunta. Se somos um fractais do Criador. Sim, a própria física quântica já comprovou que contemos partículas de Deus dentro da gente. Porque se você que é pai e mãe, se você fizer um teste de DNA com seu filho, não vai estar lá, não vai comprovar que ele veio de você, por que que a gente não teria do Pai maior? Por que nós não teríamos partículas de Deus, não teríamos algo dentro da gente que comprovasse que somos filhos dele? Se aqui na Terra, com os teus filhos da Terra, se num exame você comprova que você é o pai e a mãe, como é que o Criador não teria isso também com a gente? Por que não teríamos também o DNA dele? Percebe como a gente foi muito manipulado, como a gente foi muito enganado, como deturparam muita coisa que era para deixar você sempre vibrando no medo, na culpa, no não merecimento, para que você não conquistasse, para que você não se autorrealizasse. Então, o pai, ele é neutro, sim, a fonte criadora é neutra, porque ela já deu livre-arbítrio. Ela já criou, ela já, a forma como tudo foi arquitetado, construído, feito por si só, ele não precisava mais colocar a mão dele. Ele não precisava mais fazer nada. Então, ele não vai pegar na tua mão e fazer o que você precisa fazer, porque ele já te deu toda a sabedoria. E um dos maiores erros das pessoas é querer buscar respostas fora dela, onde tudo está dentro. Tudo está absolutamente dentro da gente. Mas todo mundo está toda hora, a todo momento, buscando fora o que está dentro. Ninguém silencia,
para sentir o que é que eu estou recebendo do Pai de mensagem. A mente da gente é muito barulhenta, porque a gente vive preocupado, ansioso. Como vai ser o amanhã? O que eu espero do amanhã? Como vai ser a minha vida? E a gente não escuta as respostas, a gente quer fonte, a gente quer comprovação. A gente tem que ser ver para crer, não é o crer para poder ver. Por isso que nesse momento muita gente não enxerga as coisas que estão acontecendo, não percebem, porque elas precisam ver, elas precisam de uma comprovação, de um carimbo ali, de um documento que mostre, que comprove que aquilo ali é aquilo ali, pronto. E o pai está toda hora falando com a gente. Até um estranho na rua que às vezes chega para você e fala alguma coisa, que aquilo te dá um boom, é uma providência do pai, é um sinal do pai. Só que você pega o que aquela pessoa falou e você deixa ali, ó, guardado na gaveta. Você não dá ênfase àquilo ali, porque você vai imaginar que a coisa vai chegar assim, com um documento. Tem que ser um papel, tem que ter uma fonte, um autor, e esse autor, quantas formações esse autor tem? Então, respondendo a essas perguntas, nós somos sim fractais do Criador, somos a extensão dele, e a fonte ela é neutra sim, porque ela te deu livre-arbítrio, você escolhe a vida que você quer ter. Você escolhe os acontecimentos, a responsabilidade é sua. Enquanto você não aprender a se autorresponsabilizar, você vai achar que é um castigo de Deus. Ah, eu fiz tal coisa, eu estou sendo castigada. O Criador está me punindo e ele não está lhe punindo. Você é o seu próprio castigo. Não existe vítimas nem culpados. Você é que está plantando e você vai colher o que você plantou. Ele não vai chegar e falar: olha, a Paloma é tão boazinha, olha, poxa, ela está ajudando pessoas, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar algumas causas aqui da vida dela. Não funciona assim, gente. Ai, Paloma tem um coração tão puro. Então, vamos aqui pegar algumas causas da vida dela e vamos abater. Primeiro, se a gente realmente tivesse um coração puro, a gente estaria aqui. Se a gente tivesse um coração puro, agora eu vou deixar essas perguntas para vocês responder. Se a gente tivesse um coração puro de fato, será que a gente julgaria as pessoas? Que a gente iria criticar as pessoas? Será que a gente ia deixar de ajudar aquela pessoa porque um dia você pediu um favor e ela não fez? E hoje, quando ela chegou para pedir, aí você, para revanche, para descontar, você se negou a ajudar a pessoa? Será que uma pessoa de coração puro agiria dessa forma? Deixa essas perguntas aí pairando na tua mente. Se você encontrar as respostas dela, vem aqui nesse vídeo e comenta. Eu vou ter o maior prazer de ler e, de repente, até trazer os seus comentários como um vídeo, para a gente abrir esse debate. Então, Tânia, querida, espero que a sua resposta tenha sido satisfatória para você, tenha atingido as suas dúvidas, e talvez de outras pessoas que aqui possam ter também essa mesma dúvida. Então, se você achou que esta mensagem ela tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar quem é, que ela é um ser divino, um ser de luz. Deixa aqui nos comentários o que você sente quando você se reconecta com a sua essência divina. Quando você silencia a tua mente, quando você medita, quando você se volta para dentro de você. Deixa aqui o que é que você sente.
E se você quiser continuar essa jornada de consciência comigo, segue o canal, ativa aí o sininho, as notificações e fica por perto, porque juntos vamos muito mais longe. Por isso que eu sempre peço a vocês para compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que vocês têm aqui no canal. Então, eu vou encerrar agora esse vídeo. Se restar alguma dúvida, deixa aqui no teu comentário, que eu vou te responder. Então, que o Criador te abençoe, que o Criador abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho e abençoe a tua expansão de consciência. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta para conversar mais um pouco. Tchau, pessoal. Se cuidem.